Por que o empreendedor ganha mais? Porque ele mata um leão todo dia, o risco está todo nele. Veja onde você quer chegar e se você simplesmente não está criando o seu próprio emprego. Olá, você está no Pode Agir Mais, o podcast da Autossuficiência Brasil. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais esse episódio do Pode Agir Mais, o seu canal de podcast, o canal de podcast da Autossuficiência Brasil. Eu sou Paulo de Araújo, é um prazer estar aqui novamente com todos vocês. Aqui nesse canal nós falamos sobre empreendedorismo, sobre negócios, sobre finanças, saúde emocional, educação, carreira e muitos outros assuntos importantes para a sua autossuficiência, para te inspirar, para te ajudar a agir mais e melhor a cada dia. Pedimos que, por favor, compartilhe esse e os outros episódios com seus amigos, seus familiares. Vai lá nas mídias sociais da Autossuficiência Brasil, nos siga, nos dê um joinha e compartilhe com as pessoas queridas ao seu redor. Hoje nós teremos um episódio mais do que especial e eu tenho aqui para me ajudar, aqui na bancada, a Bia Garcia. Tudo bem, Bia? Olá, Paulo. Oi, pessoal. Tudo bom? Inspirada e animada para o episódio de hoje? Sim, eu tô empolgada demais. O assunto é bem interessante. É um assunto que eu adoro pessoalmente. Gostaria de ter mais tempo para me dedicar a essas coisas, mas eu gosto muito. Nós temos uma convidada super especial. Antes de falar da nossa convidada, eu vou falar um pouquinho sobre o tópico, Bia, que nós vamos falar aqui hoje. Você, por exemplo, você se casou há não muito tempo, tem ali o seu apartamento, mas você gosta da ideia de fazer reformas? Sim, e preciso. Acho que todo mundo precisa, né? A ideia, assim, de deixar um pouco mais sofisticado, mas também fácil de usar durante o dia a dia. Sempre prático, tem que fazer, né? Eu tenho um genro que ele sempre fala para mim, Paulo, quando é a próxima reforma que você vai fazer? Ele sabe que eu adoro fazer reformas. E nós vamos falar sobre reformas e muitas outras coisas legais, mas dentro do empreendedorismo. Ótimo. Essa é uma das opções que nós temos no empreendedorismo e o bom empreendedor, ele vai atrás de oportunidades, ele não espera as oportunidades irem até ele, ele vai atrás das oportunidades, Bia. E nós sabemos que esse cenário de oportunidades no empreendedorismo aqui no Brasil, ele é vasto e dinâmico. A população do Brasil de 200 milhões de pessoas, com pelo menos 60 milhões de pessoas na classe média que consomem. Então, é um mundo de oportunidades que a gente pode ter aqui no Brasil para empreender. É importante notar também que o sucesso empreendedor ele depende não apenas da identificação de oportunidades, mas também da capacidade de inovação do próprio empreendedor, da gestão eficiente, da adaptabilidade do empreendedor e compreensão das necessidades do mercado local. Aqui no Brasil, Bia, o ecossistema empreendedor ele está em constante evolução. Cada moda nova que chega, cada oportunidade, cada época que passa, existem mais e mais oportunidades, né? Então é uma diversidade de oportunidades que reflete a riqueza e a complexidade do ambiente de negócios aqui no Brasil. E para nos ajudar com esse assunto, nós vamos dar as boas-vindas a Fernanda de Lopes Arias. Fernanda, seja muito bem-vinda. Muito, muito obrigado. Nós estamos muito felizes com a sua participação aqui no Pode Agir Mais. Deixa eu introduzir para vocês, pessoal, a Fernanda. A Fernanda ela é designer de interiores, formada pelo Instituto de Tecnologia de Nova York, olha que legal. Ela também possui um curso de marcenaria e serralheria, não é muito comum entre as mulheres esse tipo de curso, mas ela vai explorar, vai nos contar aqui as oportunidades que esses cursos trouxeram para ela. Ela atualmente é sócia proprietária da Outdoor Decor, soluções de alto padrão para áreas externas. Além disso, de empreendedora, ela é mãe de 4 filhas e apaixonada por reformas. Essa parte eu adorei na bio dela, por isso que eu até falei que eu também sou apaixonado por reformas. E ela vai nos dar várias dicas aqui, então, sobre esse assunto, incluindo, pessoal, o empreendedorismo feminino, que é tão importante. Ela vai dar dicas preciosas. Então, mulheres, atenção aí. Mulheres e todo mundo, né? Que nós vamos aprender muito com a Fernanda hoje. Fernanda, vamos começar então aqui, como eu te disse, a gente conta histórias, né? Claro. Vamos contar um pouquinho de você, quem é você, de onde você veio, até você chegar aí nessa veia empreendedora. Bom, eu nasci em São Paulo. Sempre fui aqui dessa região. Morumbi, Butantã. E sempre fui o que vocês chamam de town boy, né?
Gosto de andar de skate, patins, bola, construir casinha na árvore. Então eu nunca fui muito espectro assim, muito feminino, né? Sempre foi algo Você é a mais nova ou mais velha? Eu sou do meio, eu sou o presunto. Então os irmãos ali caprichavam, né? Sim, eu era a líder da gangue. Então, sempre foi muito gostoso. Foi uma juventude muito gostosa. Daí, quando eu cresci, sempre aqui em volta em atividades da igreja, sempre ajudando meu pai, que sempre foi empreendedor. Conheci meu marido, casamos, mudamos para os Estados Unidos. E lá nós moramos por 4 anos e meio. Para ele fazer a MBA dele, foi quando eu me formei em decoração de interiores. E quando voltamos para o Brasil, voltei grávida do meu primeiro filho, o Lucas. E daí, quando ele nasceu, daí já foi escadinha. Já foi um atrás do outro. E só o último que foi a raspinha da panela, que foi o Theo, né? Que tem hoje 9 anos. Então, hoje eu tenho o Lucas, de 18. Que, aliás, está na missão, é isso? Que está na missão, Natal. Que legal. Está na missão, ótimo missionário. Temos também a Manuela, que tem 16 anos, a Eduarda, que tem 15, e o Theo, que tem 9. Então, são 4 aí. Muito legal. E daqui a pouquinho a gente vai falar sobre essa questão de equilibrar, né, Bia? Como que a mulher consegue, né, fazer esse equilíbrio? Eu imagino que seja muito difícil. Se é possível ter equilíbrio entre o empreendedorismo, a família e tudo mais, que são muitas coisas importantes. Fernanda, você falou aí do design de interiores. Como é que você adquiriu gosto? Era uma opção? Você já gostava dessa área? Como é que foi? Eu sempre gostei de coisa bonita. Então, assim, eu gostei muito. E quando eu me mudei para os Estados Unidos, eu vi uma decoração muito diferente do que eu estou acostumada no Brasil. Sim. No Brasil. E eu gostava muito, na verdade eu gosto um pouco mais assim da decoração americana. Até o estilo exterior eu gosto mais do Brasil, que é um pouco mais moderno, mas de interior, detalhes, aquelas plaquinhas, deixar o ambiente mais charmoso, eu gosto muito do estilo americano. Então eu queria, quando eu viesse para o Brasil, eu trouxesse um pouco daquilo. Então eu comecei... Você não tinha a ideia de empreender nesse momento? Não, eu sempre soube que eu não queria, que eu iria ser uma empreendedora. Sempre soube. Entendeu? Isso já veio desde pequenininho na nossa família. Minha família inteira sempre foi empreendedora. Então, eu já sabia que eu não ia procurar um emprego de 8 a 5, porque eu não era algo que para mim eu gostava muito. Se encaixava. Então, eu fiz o curso para poder trazer essa beleza que eu via lá, esse charme que eu via lá para o Brasil. Quando nós viemos para o Brasil, eu tenho um problema que eu sou muito criativa, extremamente criativa. Então eu não gosto muito, eu falo que eu bato uma laje, mas não preencho um formulário. Eu não gosto nada de burocracia. Eu gosto de prática. Quando eu cheguei no Brasil, eu percebi que a decoração ia me fazer muita teoria. No sentido de sentar numa mesa, projetar, desenhar, ficar horas em cima de algo. E para mim, isso não encaixou. Eu gosto da decoração na prática. Eu vou fazendo ali, eu vou mudando, mas eu falei assim, isso como carreira não vai me gerar nada, porque eu preciso dessa outra parte. Exato, da teoria. Da teoria. Então, eu fiz um curso de marcenaria. Olha só. Eu falei, eu tenho coisas na minha cabeça que eu não sei colocar para fora. Nossa, que legal. Então eu falei assim, como que eu vou colocar isso aqui para fora? Eu vou aprender a fazer, porque daí eu sei exatamente fazer o que está na minha cabeça. O popularmente colocar a mão na massa. Exatamente. Daí eu fiz esse curso de marcenaria. E quando eu fiz esse curso de marcenaria, eu aprendi bastante que é a marcenaria de montagem. É aquela marcenaria que você não usa parafuso. Você vai encaixando as peças. Tudo com formão, tudo como se fosse uma carpintaria, na verdade, né? Porque você faz muito, muito encaixe. Então, você faz aquelas mesas bonitas, mas tudo na pressão e tudo na cola. Então, eu gostei bastante. Depois, mais para frente, quis aprender mais sobre marcenaria de gabinetes, que eu precisava para mim. Para sua casa. Então, esse daí já foi um curso mais, não foi ortodoxo, foi assim, eu contratei um marceneiro, já tinha ferramentas na minha casa, porque
Eu sempre gostei de ferramentas, então enquanto as pessoas pedem bolsa, maquiagem, eu peço serra elétrica, furadeira de bancada. Que legal. Então eu sempre gostei muito de ter, amava. Então eu sempre tive uma mini oficinazinha, onde quer que eu tinha um cantinho na minha casa, eu montava. Então eu comprei as máquinas, já tinha, né, ao longo dos anos, aí de muitos aniversários, natais, vai somando, Dia das Crianças, porque a gente nunca deixa de ser criança, claro. né? Então eu fui somando, então eu contratei um marceneiro para trabalhar mensal na minha casa. Falei, eu vou te pagar um salário por mês. E é um projeto, eu quero 2 meses da tua vida aqui, fazendo os móveis para mim, só que tem um adendo, vou fazer junto com você. Para aprender. Então eu falei assim, eu já fiz um curso, mas eu queria colocar na prática. Porque marcenaria, como qualquer coisa, se você só faz um curso e não pratica, ainda mais cursos de coisas práticas, você esquece, você acaba perdendo. E então ele ficou 2 meses na minha casa e a gente fez os móveis da minha casa inteira. Cozinha, sala, tudo. Tudo no estilo americano. Do jeitinho que você queria. Do jeitinho que eu queria. Você imaginava, você ia a revistas especializadas? Eu uso muito Pinterest. Eu uso muito, muita assim, foto, né? eu gosto muito de ver uma foto e usar ela como inspiração. Então eu vou salvando ali e eu vou falando assim, ó, eu quero mais ou menos isso, só que aqui eu quero colocar esse detalhe. Então eu vou modificando, mas eu uso muito assim, eu uso muito a vibe. Eu gosto de olhar uma foto. É a referência. Eu quero me sentir dentro daquela foto. Eu gostaria de estar nesse lugar. Puxa, eu falo assim, que até para comprar uma casa, eu tenho que me ver em algum canto da casa. Aquele cantinho onde eu tô sentada fazendo meu sudoku, lendo um livro. Puxa, aquele vai ser meu canto. Senão não rola. Tem que ter uma magia aí em algum momento. E a marcenaria é assim, a foto, você vai levando uma inspiração e você vai transformando no que você quer de acordo com a sua necessidade. Às vezes aquela foto é legal, mas ela tem lugares para colocar vinho, não é a minha realidade. Então eu mudo, falo assim, poxa, mas aqui a gente toma isso. Então eu vou mudar aquele nicho para caber o que você realmente usa, que eu né? realmente uso no meu dia a dia. Muito legal. Então, agora, veja bem, você falava com ele, você nem fazia o projeto, então, do móvel. Não, na mente só mostrava mesmo. uma foto e falava assim, a gente vai fazer mais ou menos isso, só que aqui a gente vai mudar para isso. Qual que é a altura? Peraí, deixa eu ver. Pega aí um refrigerante. 40 centímetros. Então eu quero que no mínimo tenha essa altura. Daí a gente ia fazendo. Então é muito, muito realmente na hora. Olha, eu acho que de forma natural, Bia e pessoal, a Fernanda acaba de dar uma dica de empreendedor que é muito importante. Você não deve se apegar às burocracias técnicas antes de colocar em prática algo. Sim. Se você tem um sonho, se você tem uma visão, vai lá e tenta, da melhor maneira possível, colocar aquilo em prática. Muitos empreendedores, na verdade, começam dessa maneira, porque tem muita gente que fica perdida e se perde tempo, inclusive, pensando, não, mas eu tenho que fazer isso antes, mas aquilo antes, depois aquilo e depois aquilo. Na hora de começar, você já está desanimado. Exato, ou nunca começa, né? Então, começar na prática, mesmo que você erre, eu imagino que você tenha errado em alguns dos seus projetos. Sabe? Muitos. Muitos. Eu acho que assim, é muito interessante porque eu sou muito diferente das minhas amigas comuns. Eu falo que eu me dou até melhor com homem do que com mulher, porque os assuntos são mais... Mas eu me dou bem com as minhas amigas. E muitas delas falam assim, eu não levo jeito para isso. Eu falei, não é que você não leva jeito, você não tem interesse. Quando você tem interesse, daí ainda não é o suficiente. Eu tenho interesse, tá? Mas qual interesse você tem? É um pouquinho, é médio, pouquinho, é médio, é mais. Eu não sei trocar o chuveiro lá. Eu preciso trocar um chuveiro, a resistência do chuveiro. Lá em casa quem troca sou eu. Eu sabia trocar? Não, mas é só você entrar na internet, YouTube. Como trocar registro do chuveiro Lorenzetti. Ducha 4T. Você vai achar alguém te explicando exatamente aquilo. Exato. Puxa, não consegui aprender. Você vai encontrar 10 pessoas te ensinando a trocar chuveiro lá. E aí você vai assistir, não uma vez. Tem vídeos que eu assisto 30 vezes para saber parafusar uma coisa. Olha só. Então, assim, mas aquilo para mim, eu gosto. Me dá prazer. Então, talvez para uma outra pessoa, ela iria assistir aquilo e vai falar assim, nossa, coisa chata, maçante. Para mim, eu tô assim,
Nossa, olha. A velocidade com que ele faz, esse saquinho que ele colocou na parede com uma fita para não deixar cair a sujeira. Aí vai dar outras ideias também, né? Total. Eu falo que o brasileiro precisava ser estudado pela NASA. Porque a gente inventa cada gambiarra, né? Mas que às vezes de algumas gambiarras você aprende coisas boas. Mas é exatamente como você fala assim, do interesse. Às vezes, trocar resistência. Não tem interesse. Mas, pô, tá chegando uma época comemorativa, eu quero fazer uma coisa diferente na minha casa. Dependendo, a pessoa vai... não, eu acho que eu consigo colocar umas luzinhas aqui, ou prender alguma coisa. Então, depende muito do interesse. E vai dar errado. E se tem que aprender com os erros, né? Com certeza. Eu falo que minha mão, tem todas as cicatrizes e calos de aprendizado. Então... Bom, vamos lá. Você aprende, faz toda a marcenaria lá da sua casa, mas ainda não entrou no mercado de trabalho nesse momento. Não, essa época eu já estava no mercado de trabalho. O que você estava fazendo? Acho que tudo na minha vida eu comecei de uma necessidade minha. Ok. Sim. Tá? Então, por exemplo, quando eu vim dos Estados Unidos, a gente comprou uma casa. Eu já ganhei muito dinheiro comprando e vendendo casa. Então, eu compro uma casa que a gente chama galinha morta, né? Ou às vezes degolada, aquela que você fala, puxa, essa daí... Sério mesmo? Tá muito barato, porque ninguém vê potencial. Mas você sabe que a estrutura tá boa, a disposição tá boa, é só você realmente dar um tapa. Então, dar um tapa barato, só que com bom gosto, né? Que eu falo assim, que o mesmo piso feio custa o mesmo que um piso bonito. Quem compra que vai... É a questão de gosto. É a questão do gosto, de quem coloca. Então, eu precisava colocar rodapé na minha casa. Foi quando eu abria uma das minhas primeiras empresas. E eu fui ver, o rodapé era muito caro. Falei, não tenho condições, não. Mas eu falei, poxa, isso daí não deve ser difícil de fazer. Falei, porque isso daí é uma madeira. Madeira eu sei que existe plano de corte. Quando eu vou... eu já tinha feito curso de marcenaria. Eu falei assim, dá para fazer plano de corte, que é quando você vai na madeireira e você fala, eu quero essa chapa desse tamanho, cortadas todas em 10 centímetros pelo comprimento dela de 2,75. E ele vai te cobrar a chapa mais o valor do corte. E você pode até pedir para ele filetar as laterais e você vai pagar pelo metro do filetamento. Então eu fui lá e falei assim, olha, quanto que custa uma chapa de 15 milímetros cortadas todas em 10? Ele falou, tanto. Eu falei, Aí você viu a diferença. Fiz as contas e falei, nossa, gente, enquanto eu compro 3 metros, né? Aqui, eu tô fazendo 40 metros na chapa. Então eu comprei para mim. Eu falei, mas se eu não consigo comprar, outras pessoas também não conseguem comprar por esse valor. Falei, então eu acho que eu vi negócio. Eu acho que aí a Fernanda tá dando a segunda dica muito interessante, que como você falou, você começou o negócio identificando a sua necessidade. A minha dor. Mas aí você parou para pensar e, pera lá, não só eu tenho essa dor aqui, essa necessidade. Isso. Provavelmente muitas outras pessoas têm o mesmo tipo de dor. Muitas. Então por que eu não posso multiplicar a minha solução para outras pessoas? Essa é a dica. Eu já tinha, nessa época, a Duda tinha acabado de nascer, então eu já estava no 3º filho. E eu precisava comprar uma máquina que chamava tupia de bancada. É uma máquina grande, que você enfia o rodapé, assim, você coloca a chapa e ela vai fazendo o rasgo na lateral, que é aquela decoraçãozinha que você tem no rodapé. Ou você faz 2 para 2 frisinhos, um mais largo. E eu precisava comprar essa máquina, e era cara na época. Daí eu bati. Rodrigo, meu irmão, né? Falei, preciso de uma grana aí. E ele falou assim, pra quê dessa vez? Eu falei, não, eu quero comprar essa máquina, tá? Ele, tá bom, vai. Daí ele me emprestou o dinheiro, comprei, fiz uma mini oficinazinha embaixo da minha casa e comecei a comprar. E o negócio começou aí, eu coloquei no Mercado Livre e começou a vender. Olha só. E começou a vender, até um ponto que chegou a vender muito. Eu não tinha condições de fabricar. E isso que você mesmo falou, fabricava? Eu você fabricava, tinha alguém? porque eu comprava na madeireira, ela já chapa. Cortada. Então eu só passava na máquina para fazer os frisos dos desenhos que o cliente pedia, ou era um largo, 2 fininhos, ou até liso, ou a cavinha só em cima.
lixava e passava um primer. Daí vendia a pessoa que fazia a pintura final depois de instalar, porque não adianta nada se pintar se a pessoa ainda vai parafusar. Sim. Então eu comecei a vender isso. Daí eu falei assim, puxa, mas isso é a mesma coisa que guarnição. Que é aquela moldura em volta da porta. Falei, vou vender isso daí também. Que é a mesma coisa. Então eu vendi o mesmo produto para 2 coisas, só fazia uma cava na parte de trás. E comecei a vender. Só que é aquela pergunta que você falou, dá para conciliar família, filhos, carreira? Dá, mas não é fácil. É um equilíbrio difícil. Muito difícil. Chegou um ponto onde eu sempre sabia qual era o meu objetivo, qual era a minha prioridade, que eram meus filhos e minha família. E, de uma certa maneira, meu marido trazia o ganha-pão para casa. Então, eu não precisaria estar fazendo aquilo, né? Mas eu gostaria muito de fazer. Então, eu falei, como eu quero muito fazer, eu vou ter que fazer de uma maneira que isso não atrapalhe o meu dia a dia. Sim. Então, infelizmente, foi muito teatro, muito no começo. Eu falava assim que tinha dias que eu tinha tanta encomenda, que eu cortava tudo de dia, aí, perto do meu marido chegar, eu já arrumava as coisas, fazia um lanche e tal, colocava as crianças para dormir, ia dormir com ele. Quando ele fechava os olhos, eu levantava. Tem que terminar lá, gente. A produção. Trocava de roupa, passava a madrugada pintando e lixando, que não fazia barulho, que era tudo manual. E antes dele acordar, eu já tinha tomado banho e deitado na cama de novo. Porque eu não queria que aquilo se transformasse em alguma coisa. Poxa, tá dando mais... A gente tem... Eu sempre soube a prioridade. E é algo que eu tenho que repetir todos os dias da minha vida. Não é fácil. Então, todos os dias eu repito para mim. Minha prioridade é a minha família e meus filhos. Porque pra gente que gosta de empreender... Pode se tornar um vício. É viciante. É como se fosse uma droga. A gente gosta. O olho até brilha quando você fala em ideias. E é fácil, muitas vezes, trocar os valores, né? Então, eu gosto muito dessa sua dica de repetir para você mesmo qual que é a minha prioridade, o que é mais importante para mim nesse momento. Isso. Para você não perder os seus valores. Eu falo que a gente não faz tatuagem, mas se eu fosse fazer uma, eu escreveria foco. Porque, assim, pra gente que... Eu acho que eu tenho TDAH, não é possível. Mas eu falo Aliás, os maiores empreendedores têm TDAH. Eu acho que eu não consigo ficar parada há muito tempo, eu sou muito criativa, muito rápida, muito dinâmica. Mas eu tô sempre me auto-podando, assim, ó. Mas é uma poda boa. Sim, em benefício de outras coisas melhores ainda. Melhores ainda. É trocar o bom pelo melhor. Exato. Né? Então, é algo que eu tenho que sempre estar... Então, isso é uma outra dica que eu daria quando você quer empreender. Não só focar, mas eu acho que, assim, muitas vezes na minha vida eu abri negócios que depois não deram certo, que eu larguei, que foi um negócio de cookies. Então, é isso que eu ia te perguntar aqui, que acho que antes da empresa de rodapés aí, você teve um negócio de cookies. Tive um negócio de cookies. Conta pra gente aí. O do cookies, eu vim dos Estados Unidos, lá tem muito cookies. Sim. Adoro cookies. Cheguei aqui e não tinha cookies. Falei, puxa, não é possível. Já viu outra oportunidade. E lá, eu não sei se... Lá existe umas latinhas super legais que você torce assim, e sai o biscoitinho, você só assa. E os cookies também, você abre uma latinha e você só coloca aquilo. E aqui eu toda hora tinha que fazer massa. E massa dá trabalho pra você fazer toda hora que você quer fazer. Eu falei assim, puxa, eu poderia... E a gente tem muito esse negócio do pão de queijo congelado, né? Eu falei, eu vou fazer esses cookies congelados. Vou fazer nas bolinhas, coloca no saquinho e congela. E comecei junto com isso a fazer muffin, junto com uma cunhada minha. E o que eu percebi? Vender não era o problema, a gente vendia muito. O problema é que eu comecei sem planejamento. Eu comecei sem saber qual era o meu foco final no final. Assim, que hoje é o que eu falo. Eu falo assim, quer começar alguma coisa? Coloca no papel quanto você quer ganhar. Você precisa saber disso. Se eu tô abrindo isso daqui tem que me dar quanto, no mínimo, para mim estar feliz dando o meu tempo para essa empresa. Sei lá, ela tem que me dar 10 mil reais por mês.
Quantas fornadas eu preciso Para chegar lá. para o lucro ser esses 10 mil reais? E isso depois de 5 meses que a gente estava já se matando, assando o dia inteiro, vendendo e, cliente... Você falou, não vou chegar lá. Eu fiz as contas que eu tinha que ter feito no começo. Eu falei, gente, para mim chegar nesse valor que eu quero, eu tenho que ficar assando o dia inteiro. E à noite enquanto eu tô dormindo. Então, aquilo ali, óbvio que naquela época eu não tinha uma visão um pouco maior de, eu vou para uma cozinha industrial, talvez abrir uma indústria. O meu foco era muito... Em casa. Em casa. Então, naquela época eu percebi que eu falei assim, daí eu, pela primeira vez, fiz uma conta do que valeria a pena o meu tempo. E eu cheguei à conclusão que eu teria que despender muito tempo da minha vida, que eu chegaria naquela meta, mas dando todas as horas do meu dia. Um sacrifício então não valia a pena. Então naquele momento eu larguei. Larguei porque faltava cliente? Não. Larguei porque a receita era ruim? Não. Simplesmente ela não iria trazer o objetivo que eu queria. Aliás, essa é uma lição muito importante, porque muitas vezes empreender, e aqui a gente está falando hoje, pessoal, sobre oportunidades de empreender. Muitas vezes a pessoa ela se dedica de coração ao negócio, mas despreza a razão, que é simplesmente fazer algumas contas ela e verificar se vale a pena. Ela está criando o próprio emprego. Exato. Exatamente. Muitas vezes o cara sai de um emprego que tem estabilidade e tudo e fala assim, não, eu vou empreender. Legal. Tem uma meta e é onde você quer chegar. Porque se você vai largar a estabilidade para ser empreendedor, o empreendedor é muito difícil. É um leão que você mata todo dia. Exato. Então isso tem um valor. Tem que ter um preço. Exato. Por que o empreendedor ganha mais? Porque ele mata um leão todo dia. O risco está todo são muito nele. maiores. Com certeza. Então, assim, eu falo, veja onde você quer chegar e se você simplesmente não está criando o seu próprio emprego. Porque muitas vezes, na ponta do lápis, você está ganhando a mesma coisa que você Aí não vale a pena. ganhava lá. Você ficar lá onde você tem segurança. Exato. Você só criou o seu próprio emprego. Então, demorou alguns meses essa história do cookies. Uns 5, 6 meses, até eu cair na real. Aí você caiu na real e na boa foi para outra. Daí eu fui pro rodapé. Tá. E, Daí... Fernanda, uma dúvida. Nesses 2 negócios de serviço, como você conseguia identificar, assim, precificar realmente o seu serviço? Porque tudo que você fazia era muito manual, era você fazendo todas essas sempre partes. fui uma pessoa que eu colocava um valor que eu pagaria. Boa. E eu sou um pouco meio mão de vaca, assim. Não é que eu sou meio de mão de vaca, eu sempre quis fazer muitas coisas. O dinheiro não dá para muitas coisas. Então, quando eu não quero reformar só uma coisinha, eu quero fazer milhões de coisas. Então, eu não tenho dinheiro para fazer tudo. Então, muitas coisas eu faço para que eu não deixe de fazer todas as coisas, entendeu? Eu não falo assim, eu só vou fazer então isso. Daqui 3 meses eu espero para colocar isso. Eu não consigo esperar. Então, eu faço para que o meu orçamento dê para fazer tudo com a minha ajuda. Então, por exemplo, eu precifico, acho que de um jeito justo. Eu tô feliz ganhando aquilo? Eu já tive clientes na minha empresa de hoje. Já atendo grandes clientes e até Fazenda Boa Vista, que é altíssimo padrão. E uma vez uma arquiteta muito renomada me perguntou, por que você... Eu só tenho uma pergunta, eu achei que ela ia perguntar da qualidade. Ou alguma coisa assim, e ela veio perguntar, por que o seu preço é tão mais barato do que a concorrência? Daí me pegou de calça curta, assim, né? Eu pensei, falei, porque eu já sou muito feliz ganhando o que eu ganho, e eu ganho bem. Falei, eu acho que a outra pessoa, ela tá sangrando o cliente, eu não acho justo. Porque eu gosto de dar uma oportunidade para que as pessoas tenham aquilo na casa dela. Tenham beleza, entendeu? Então, a sua dica sobre precificação, uma boa pergunta que a Bia fez, é a questão aí da justiça, do equilíbrio entre o que te satisfaz e que também vai tornar possível o número de pessoas consumirem aquele seu produto ou serviço. Isso. E a velha lei da oferta e da procura, né? Muitas vezes as pessoas precificam de uma forma tão alta que não vai ter ninguém interessado no seu serviço ou no seu produto. Quando a empresa que eu tenho hoje, a gente tem hoje em dia 8 equipes. Então, eu tenho 8 obras acontecendo ao mesmo tempo. Se eu tivesse uma, com certeza eu não conseguiria cobrar o preço que eu cobro hoje. Só que hoje em dia nós temos uma meta de faturamento e com 8 a gente chega nela tranquilo porque eu tenho 8
me abastecendo, Uhum. né? Então, eu fico achando, assim, certas empresas cobram muito, talvez eles só tenham uma empresa, então eles têm que tirar a receita daquela uma equipe. Uma equipe né? só, né? Aí esfola o cliente. Aí né? esfola. Daí eu acho... Eu tenho até vergonha de cobrar. Não tenho coragem. Então vamos lá, olha, dos cookies para os rodapés, dos rodapés para o Corian. Explica pra gente o que O que é o isso? Corian? O que é esse produto? Você tá curiosa, não tá, Olha, Bia? Tô. Córea, Não sei o ele, que é. na verdade, ele é uma superfície sólida mineral. É uma pedra artificial. Então, na verdade, ela é feita como se fosse um líquido. Depois eles colocam numa placa, espera secar. E ela é, na verdade, um substituto para o granito, para o Imita o mármore. granito e o mármore. Ele não imita, porque ele tem cores... A maioria deles, pelo menos, são cores sólidas, né? Uhum. Mas ele tem vantagens que o granito não faz, que o mármore não faz. Ele é um produto que ele é Ele não é termomoldável. poroso, 0% de porosidade. Por Olha isso que ele é só. usado nos Legal. hospitais. fácil de limpar. e fácil tudo de limpar. mais. Ele é trabalhado como marcenaria. Então, o funcionário que trabalha lá não é um marmoreiro, é uma Marceneiro. marcenaria. Então, ele tem 0 de emenda, porque você usa a própria cola dele quando está líquido para juntar ele que está juntar. duro. Depois ele endurece e vira a própria pedra. Você esquenta, você faz curva. Então, ele tem várias vantagens. Essa empresa eu abri através do rodapé. Porque o rodapé começou a crescer, abri um empreendimento muito grande perto da minha casa, que meu irmão era engenheiro. E no dia eu panfletei, no dia que as pessoas vieram conhecer aquela entrega das chaves, né? Uhum. Todo mundo veio entregar, eu fiquei do lado de fora entregando os panfletos, né? E deu muito resultado, comecei a vender horrores. Daí eu tive que chamar um assistente, porque daí eu já estava assim... Daí eu nunca chamo assistente, geralmente eu chamo sócio. Certo. Eu prefiro ter sócio do que funcionário. Daí eu chamei um, que era marceneiro, para começar a fazer os rodapés comigo. Eu falei assim, porque eu vi que tinha dinheiro também na instalação. Eu via que o instalador estava ganhando mais do que eu que estava produzindo. Eu falei, opa, É uma oportunidade. dá para Tenho fazer. que No incorporar começo eu aqui. instalava. Eu ia, levava, instalava rodapé, instalava guarnição. Daí começou a chegar um ritmo que começou a atrapalhar minha família. Sim. Mesmo eu acordando de madrugada, começou a atrapalhar. Daí eu chamei um sócio na época e falei, você vai começar a fazer as instalações. E ele que me apresentou o Corian. Ele falou, também, se você quiser, eu sei fazer processar o Corian, né? Que é processar, transformar uma placa no que você quer. Uhum. Eu falei, me explica isso aí. E ele explicou, eu falei, nossa, isso daqui é top, é fantástico, e é muito bom mesmo. Até hoje eu falo que... O preço é similar à pedra original ou não? Não, Mais caro? é muito mais caro. Hoje em dia eu considero, acho que talvez perde para a Tecnostone, mas é muito mais caro do que um granito, porque a qualidade dele é muito superior. Uhum. Né? Você pode fazer até cubas esculpidas no próprio material, escorredor de louça esculpido no Uau. próprio material, é coisa de louco. E eu falei, então me ensina aí sobre isso daí. Eu falei, vender eu sei vender, só que ninguém vende o que não conhece. Então me explica. Daí ele me explicou. E eu, Mercado Livre, anunciei. Daí, a Isabela, uma cliente que eu tenho até hoje. Eu falo que ela que abriu minha empresa. Eu fui lá na casa dela, ela se interessou numa casa lá, acho que perto do Parque Vila Lobos. Sem medo. Sem medo, você não pode ter medo. Porque vocês estão entendendo a história? Assim, olha, Começou alguém uma me coisa contou nova. isso, começa assim naturalmente, Eu apareceu nunca o tinha cliente, feito eu vou nada lá. disso. Não tinha nem as máquinas para isso. Mas ele me mostrou fotos, eu fui em alguns lugares que ele fez, vi o lugar, aprendi sobre o lugar, anunciei. Ela me ligou, vamos lá, Felipe, tem uma cliente. Chegamos lá, ela explicou tudo o que ela tinha que fazer, eu já tinha uma noção de precificação, Sim. que ele tinha me dado, de metragem, tudo, e ela falou, tá bom, vou fechar. Para quem eu pago? Eu olhei para ele olhou para mim, E agora? falei, esse negócio foi fácil demais. E ela saiu, eu lembro que eu saí com um cheque de 40 mil reais. Olha só. O Ela nem me conhecia. que ela queria fazer ali na casa dela, curiosidade? Ela queria fazer bancadas, a gente precificou super ruim. Dava ter cobrado muito mais. Mas foi bom, foi ótimo, porque a gente precisava começar. Foi bancadas, uma área de banheira, área de chuveiro, que ela queria revestir Nossa, chão e bastante parede. coisa. Chão e parede. Como Chão e parede, nos sem banheiros emenda nenhuma, americanos, tudo com né? canto higiênico.
Daí eu saí de lá, ela me deu um cheque de 40 mil reais ali. Eu falei, puxa, a pessoa não... Eu não tenho site, eu não tenho empresa. Eu vim na casa dela e saí com um cheque de 40 mil reais. Eu falei, né? Mas ela confiou em mim, eu falei, eu vou fazer por... E o melhor, né? Fazer por valer. Daí eu cheguei, dei o cheque para ele e falei assim, agora vai lá e compra tudo que você precisa para fazer esse córeo. Para processar o córeo, né? E saí correndo atrás de alugar um galpão, porque a gente precisava agora. Então eu falei assim, que a empresa abriu, parecia um avião voando e eu segurando as asas, né? Porque a gente não tinha nada. E alugamos um galpão rápido, compramos todas as máquinas e falei assim, compra do melhor. Porque maquinário sempre tem que ser o melhor. Sim. Não adianta para economizar em maquinário, porque você vai ver o resultado no final, ele não foi tão bom. Falei, compra do melhor pra gente comprar uma vez só. Compramos e ali começou. Daí achei um outro louco, uns 2 meses depois, quando a gente estava terminando o projeto dela. Eu acho que é porque, como a gente tem muita fé nas pessoas e a gente tem uma certa honestidade dentro da gente, intrínseco. Acho que a gente chama esse tipo de pessoa. Exato. Que eu lembro que até esqueci o nome dele. Cavalcante, eu acho. Era lá de um condomínio chique lá no Guarujá, Acapulco. Era vizinho do Neymar. Daí veio também. Fechou Corian para tudo. A gente, inclusive, fez armários de Corian. Aí você já estava nas mídias sociais, provavelmente. Daí a gente já começou a fazer o marketing. Um marketing, que naquela época não tinha muito, mas era mais Facebook, né? Panfletinho, daí já tinha um sitezinho, a gente já estava começando a se organizar. Daí ele achou a gente também fez um preço bacana para ele, e ele fechou um projeto de 120 mil reais, lembra até hoje. Na casa dele? Na casa dele, de lá. Queria fazer todos os armários, porque acho que Baixada Santista, Guarujá, tudo tem problema com umidade. Então, a gente fez os armários em Corian. Olha, que legal. Então, foi um projeto até pioneiro, deu muito trabalho. Mas o Corian, ele aceita parafusamento. Então, a mesma coisa que você consegue fazer com uma madeira, você consegue fazer com Corian. E ele fez, e foi muito engraçado, porque a obra dele atrasou uns 3 anos. E ele toda hora ligava. Oi, Fernanda. Tô ligando para saber se você não faliu. Não, tô aqui ainda. Tô firme. Fica tranquilo. Tá aqui tuas placas. Daí ele, não, tá bom. Porque o cara da Palmeiras já sumiu. Ele pagou um monte. O cara da Palmeiras sumiu. Isso é uma dica. Nunca paguem coisas em adiantado. Adiantado demais, né? Você tem que ter uma certa segurança. Não, né, porque mesmo grandes empresas, e mesmo na empresa de Corian, eu vi concorrentes meus grandes quebrarem. Então eu falo, não dê muito dinheiro. Um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Assim, falar, não, é que eu quero segurar um preço hoje. Puxa, o cara, a gente está falando de 3 anos. O que ele perdeu de palmeira ali, que eram umas palmeiras imperiais, é muito investimento. Então, o que você economizou em algumas coisas, você perdeu em outros que às vezes te deram um balão. Então não vale a pena. No caso dele, a gente já tinha, então, 120 mil reais hoje, eu só tinha que entregar dali 3 anos. Então, ele praticamente também financiou a minha empresa. Então, a gente foi aumentando. E assim, cresceu. E um dia eu tô lá em casa, daí eu já queria um pouquinho mais de sossego na vida. E você já estava há quanto tempo com essa empresa? Eu já estava há uns 6 anos com ela. Já estava com uma das maiores de São Paulo de Corian, que ainda hoje é Elite Superfície. E daí eu peguei e fui... Estava em casa, falando com o arquiteto, e eu contratei uma empresa para fazer piso Fugê na minha casa. Vamos explicar o que é Fugê. Fugê é a minha empresa de hoje. O que é o Fugê? É aquele piso que parece um concreto. Né? Eles são pedrinhas, né? São pedrinhas da cor que o cliente quer, externo, que ele é atérmico, ele é antiderrapante, monolítico, né? Então, ele é o melhor preço, custo-benefício que tem hoje para você colocar em área externa. E eu fiz isso para minha área da piscina, porque era o mais barato. E ainda hoje é um dos pisos mais baratos que tem. Quando você for ver que você já tem mão de obra inclusa, material incluso e tudo, ele é muito mais barato que qualquer outro piso que você coloca em área externa. Então, eu coloquei na minha piscina, fiz um projetinho, e o aplicador viu eu conversando com o arquiteto, o Ângelo, meu primeiro aplicador.
Daí ele chegou e falou assim, Fernanda, você... Por isso que eu falo, né? É uma coisa que vai levando a outra. Sim. Então, isso é você estar abertos a oportunidades. Buscar oportunidades. E a gente... Ele falou assim, você trabalha com arquiteto? Você não quer... Por que você não vende uns projetos pra gente fugir? Eu olhei, falei assim, mas você não trabalha com ela? Você não trabalha para essa empresa? Ele falou assim, não, mas já é a terceira obra que ela não me paga. Então eu falei, mas... Ele também vendo oportunidade de negócio. Daí eu falei assim, mas se ela não te paga, por que você tá fazendo? Porque senão eu ia ficar em casa e eu tô na esperança que ela vai me pagar. Nossa, eu fiquei com tanta dó, eu falei assim... Mas eu não sabia o que falar, porque eu não queria fazer aquilo. Eu falei, tá, me explica aí sobre o negócio, vai. Ninguém vende o que não conhece. Daí ele começou a me explicar. Eu falei, tá, tá bom. Mercado Livre. Fiz um anúnciozinho e começou a surgir perguntas. E eu sabia metade das respostas. Então eu ligava para ele, estão perguntando isso. Daí ele me respondia, eu respondia. Daí a segunda, estão perguntando isso. E assim eu fui adquirindo sabedoria no que eu estava falando. E eu comecei a vender um projetinho para ele. Daí ele foi lá, executou 2, 3, 4, até que eu já estava com a agenda dele para 2 meses lotada. Olha só. E eu comecei a perder cliente. E você estava ganhando alguma coisa, alguma comissão em cima do trabalho dele? Sim, daí eu abri como se fosse a Outdoor Decor e ele é um funcionário meu. Executa. E, na verdade, hoje eles são prestadores de serviço, porque eles todos ganham por metragem. É a empresa que mais paga, legal. Inclusive, se for aplicador, nos procure. Porque falta mão de obra. Falta mão de obra. Eu coloquei Fugê na minha casa e vi a dificuldade de encontrar mão de obra. Falta mão de obra boa. E eu sou muito seletiva. Então, quando a gente começou a vender, eu falei assim, olha, porque você vender muito também em prestação de serviço é ruim. Porque as pessoas, a gente está a geração Mercado Livre, né? Você pede de manhã e você quer entrega à tarde. E o pessoal acha que fugir é pão, né? Pãozinho. Não é assim. Então, querem que você instale dali 2, 3 dias. E não é, a gente tem um cronograma de obra. Então, eu comecei a perder cliente que queria o imediatismo, Daí eu falei, Ângelo, tô perdendo cliente. Não, meu irmão também faz. Daí abri a segunda equipe. Daí enchi o calendário do segundo. Daí, tô perdendo cliente. Não, tem um primo também que também faz. Eu falei, começa a me apresentar os parentes aí, né? E só dele tem 4, da família deles que fazem. E começou a encher. Daí, naquela época, nós fomos para a China passear com meu cunhado. E lá, eu comecei, ainda tinha que trabalhar mesmo de lá. E a empresa Elite Superfície, todos os dias tinha coisa para resolver. Pepino. Então, e a Outdoor Decor não tinha pepino nenhum. Eu estava lá, tranquila, descansando, e ela aguentou bem enquanto eu estava fora. Então, naquele momento, eu voltei e falei, eu vou vender a Elite Superfície. Eu vou focar, eu já tinha 3 equipes na Outdoor Decor, eu vou focar minhas energias na Outdoor Decor, que ela me dá muito menos trabalho, e a curto prazo ela vai me render até mais do que a Elite. Então, foi quando eu vendi para o meu primo, que era meu sócio. Elite era de Cória. De Cória. Aí você vai e vende, então... Vendi para ele por um preço super justo. Ele falou, não tem dinheiro. Eu falei, não, amigo, tá tudo certo. Não, tá bom. Então, comprou. Eu já morava em Itu, também para mim ficava complicado vir para São Paulo. O meu sócio gostava muito de mim, então eu fazia as vendas. Apesar de eu entregar as vendas, ele queria que eu viesse, porque ele gostava de mim, ele gostava de ficar conversando. Eu falei assim, para mim é difícil ficar vindo uma vez por semana para São Paulo. Então, foi uma decisão dura, mas eu vendi. Daí foi quando eu contratei o meu assistente na Outdoor Decor. Porque uma coisa que é uma outra dica, né? A gente que é muito, digamos assim, empreendedor, muito criativo, nós não somos muito bons com organização. Precisa ter alguém de confiança do lado, que vai cuidar dos números. Que é a parte burocrática, que a gente foge, que a gente deixa para depois. É aquela coisa que fala assim, amanhã eu faço. Só que precisa ser feito. Claro, senão o negócio pode quebrar. Sim, então assim, foi quando eu contratei o meu primeiro assistente, que é o Gustavo, que hoje em dia é um irmão para mim.
E vocês que sabem, empreendedorismo é bucha, né? É problema, É né? resolver problemas. É todos os dias problema. Então, eu falo assim que problema é igual no jogo de xadrez, né? O problema é a rainha. Você tem que dar um checkmate nela todos os dias. Só que muitas vezes um problema, ele não é resolvido com um movimento ou dois. Muitas vezes você precisa fazer Uma estratégia gigante. 10, 15 movimentos para você dar um checkmate naquela rainha. Resolver aquele problema. Então, Paulo, ele estava lá para isso, só que ele não sabia resolver problema. Mas eu sabia na época. Então, eu comecei a treinar ele para resolver o problema. Eu falava assim, esse problema pode ser ignorado? Porque existem alguns problemas, Paulo, que pode ser ignorado. Pode, não vai te trazer consequências terríveis. Não vai, que isso é uma coisa assim, tem certas coisas que você vai resolver mais para frente. Ou enquanto você está resolvendo coisas grandes, aquilo ali automaticamente vai se resolver. Exato. O tempo resolve. O tempo resolve. Então eu falava para ele, isso daqui dá para ser ignorado? Não, não dá. Então o que você vai fazer? Não sei. Não sei não é uma resposta. Não dá para ser ignorado. Então ele falou assim, o que você faria? Daí ele falava, talvez isso. Eu falei, isso daqui resolve uma parte do problema. Eu já tinha todo o dominó na minha cabeça. Daí ele falou assim, mas e sobre esse problema aqui? Tá faltando cimento lá. O que você faria? Isso, também faria isso. E isso daqui? Não sei. Então faz o seguinte, vai fazendo as outras coisas e vai pensando. Porque problemas são muito assim. Muitas vezes você tá com um problema que você fala, não tem solução. E você vai lavar uma louça, daqui a pouco você tá lavando... Vem a ideia. Falei, nossa. E às vezes vem umas ideias simples que você fala, como eu não pensei nisso antes? Eu falei, como eu demorei para pensar. Então, até o problema, ele tem o seu tempo. Né? Você é uma prática, né? Hoje em dia o Gustavo, ele resolve problemas melhores até do que eu. Você treinou bem, você capacitou bem. Hoje ele só me liga quando a empresa está pegando fogo. E ele não sabe mais o que fazer. De outras maneiras, ele sabe que ele pega daqui, puxa daqui. Parece Consegue resolver. Consegue resolver. Mas é uma prática. É um treino. Então, quando você pratica, você consegue resolver problemas maiores. E problemas que eram pequenos, agora já não são mais problemas, porque já fazem parte do seu dia a dia. É tão rotineiro que aquilo já não é mais problema. Já deixou de ser problema. Então, que é a resiliência emocional que a gente aprende, né? Quanto mais você pratica, mais fácil é você passar os problemas sem aquilo te afetar muito. Olha, excelente. Nós estamos aprendendo muito. Você está gostando, Bia? Nossa, demais. Está sendo uma aula. Eu gostaria de pedir para o nosso pessoal de apoio aqui colocar na tela o material Iniciar e Melhorar Meu Negócio, Bia. Muito bom. Fernanda, você já ouviu falar desse material? Não. É um grupo de autossuficiência que ensina princípios sobre empreendedorismo. Tanto para as pessoas que querem iniciar um negócio, quanto para as pessoas que já têm um pequeno negócio e gostariam de crescer, de aumentar aquele negócio. E vários dos princípios ensinados nesse material, que aliás, pessoal, esse material é gratuito e está à disposição de todos vocês, ou lá no site da Autossuficiência, que é autossuficiência.org.br, de novo, autossuficiência.org.br, quanto na Biblioteca do Evangelho. Você vai lá na pastinha chamada Ajuda para a Vida, e depois numa outra pastinha chamada Autossuficiência. Esses materiais são gratuitos, estão lá à disposição de todos e nos ajudam muito. E vários dos princípios ensinados você falou, inclusive esse último que eu gosto muito, que é da solução de problemas. Então, primeiro a gente precisa identificar que é um problema. Às vezes não é um problema. Se não é um problema, não perca tempo com aquilo. Não perca suas energias, né? O seu foco. Deixe que outras pessoas cuidem daquilo. Mas se é um problema, e um problema que pode potencialmente se tornar um problema grande, grave, você precisa trabalhar para resolver. Tem muita gente que comete o erro de deixar aquele problema de lado, fingindo que não é um problema, que não existe, mas que quanto mais o tempo passa, mais aquele problema cresce e se torna um monstro. E aí pode trazer consequências indesejáveis para você, para o seu negócio, inclusive quebrar negócio. Então a pessoa precisa ter essa
habilidade de identificar e saber como resolver os problemas. E eu fico muito feliz que você tenha tocado nesse assunto, porque como você muito bem disse, ser empreendedor é ser um solucionador de problemas. Os problemas vêm toda hora, todo momento, e você não pode... o mundo acabou porque eu tenho um problema. Não, porque assim, no final do dia você tem que voltar para sua família. Você também tem que estar de bom humor, então você não pode trazer aquele problema para dentro da sua casa. Sim. Dividir, né? Saber dividir. E é o que eu falo assim, o mundo já é cheio de problemas. Não crie problemas. Exato. Eu falo assim que é muito mimimi, né? Eu acho que às vezes a gente é muito noveleiro. Ai, tal pessoa não olhou para mim. Ela deve estar com miopia. Ela me olhou meio torto. Transforma aquilo que não deveria ser nada na sua vida em um problema. Se olhou torto, ela tá com um torcicolo. Então, eu sempre... Eu não sou noveleira. Eu não sou de maneira nenhuma. Né? Não, nada. Eu sou assim, o que eles falam de... Eu gosto de ter amigas low maintenance, né? Que é baixa manutenção. Aquela amiga que depois de 3 anos você liga e é como se você tivesse... falado com ela ontem. Semana passada. Entendeu? Não é aquela que fala, poxa, mas 3 anos você não me ligou? Mas o mesmo telefone que faz essa ligação é o mesmo telefone para você me ligar. Você é uma mulher prática, deu para perceber isso. O seu perfil de empreendedora é espetacular. E as pessoas práticas, empreendedoras, elas têm esse perfil muito mais voltado para a ação do que para o sentimentalismo, né? Sim. O que não é muito bom às vezes, né? Porque às vezes a gente... Nem todo mundo entende, né? Nem todo mundo entende. As pessoas às vezes acham que... Por exemplo, eu não tenho o hábito de falar bom dia. E às vezes tem gente que vai te dizer que você é mal educada. Exato. Porque às vezes quando eu mando uma mensagem para você às 9 horas da manhã, eu já tô desde as 7 horas da manhã matando leão. Resolvendo o problema. Então a pessoa chega e fala assim, eu falo, oi, bom dia. Eu falo assim, olha, tem que fazer isso, tem que fazer... Não esquece que também tem que deixar aquela máquina em tal obra. Daí a pessoa escreve, bom dia. Isso acontece comigo quase todo dia, Fernanda. Que é como se fosse um tapa disso. de pelica, né? Assim, tipo, mal educada. Eu falei assim, gente, não é que eu sou mal educada, é que pra você é bom dia. Eu já tô aqui, eu já tô pronta pra ir dormir de novo. Eu já acordei às 7, já resolvi tanto problema que eu já tô pronta pra ir deitar. Então, assim, eu não tenho esse hábito, mas eu sei que pra certas pessoas é importante, então eu tento me policiar. Porque a gente não pode ser só aquilo que a gente quer. A gente também tem que se preocupar com o sentimento dos outros. Sem dúvida nenhuma. Essa é uma necessidade. Nós não somos uma ilha, né? Nós dependemos de outras pessoas. Com certeza. De relacionamentos, relações sociais são muito importantes. Sim. Inclusive para o negócio, para o empreendedorismo, né? Com você precisa ter um bom relacionamento com os sócios, se você tiver, com colaboradores, com prestadores de serviço, com clientes. Os clientes. Porque senão a coisa não vai crescer. Né? Com certeza. Olha, não sei quantas vezes a Fernanda falou aqui, mas ela falou muitas vezes do Mercado Livre. Essa é uma dica espetacular. Mercado Sim, Livre, muito. talvez seja um dos principais canais ali de comunicação para ela, para o negócio dela, mas seja o Mercado Livre ou qualquer outro, o importante é ter um ou mais canais de marketing, de comunicação, de distribuição, para você buscar clientes. E eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso, Fernanda. E especialmente hoje em dia, que a coisa mais fácil do mundo é você estabelecer um canal de comunicação, muitas vezes gratuito. Online, é só pegar o celular e ir atrás e você já vai ter um canal de comunicação. Seja nas mídias sociais, seja em plataformas de venda. Então fala um pouquinho mais para a gente, porque muita gente erra. Às vezes tem uma excelente ideia, um excelente produto, um excelente serviço com qualidade, mas não consegue vender. Você já disse que você é uma boa vendedora. Dá algumas dicas aí, Fernanda. Olha, eu acho assim, uma frase que eu sempre usei, quem não é visto não é lembrado. Né? Quem não está na prateleira não é vendido. Então, eu procuro ferramentas que eu uso. Então, por exemplo, para mim, TikTok não funciona, porque eu não vou no TikTok. E o meu público de cliente, geralmente não é o TikTok. Que vai usar também, né? Não é o consumidor. Então, acho que a primeira coisa que você tem que procurar saber é quem é o teu consumidor. E aonde eles estão. Exato. Então, por exemplo, eu uso muito o OLX, porque é uma coisa rápida, que a pessoa, geralmente quem está precisando de alguma coisa, coloca lá, procurar prestador de serviço, já coloca a região
e já procura ali, já tem o telefone da pessoa. Hoje em dia as pessoas querem resolver seus problemas na hora. Rapidamente. Eu tenho gente que me pede orçamento e depois de 20 minutos escreve já um ponto de interrogação. Achando que, tipo assim, e aí, cadê? Falei, que tudo é automatizado. Né? Inclusive eu tô fazendo um aplicativo para isso, para colocar na minha empresa, que vai ser agora automatizado. Mas o que eu acho é que você tem que procurar saber onde eles estão e ir nessas ferramentas. Então, hoje em dia eu uso muito o OLX, uso muito o Mercado Livre, porque o Mercado Livre ele tem uma ferramenta muito ótima, que ele paga para estar em primeiro lugar. Estar na internet é caro. Eu faço muito Google AdWords, que é quando a pessoa colocar a palavra Fugê, Superdreno, que é um produto que eu faço, eu seja uma das primeiras. Só que isso é caro, é um clique caro. Tem cliques meus que custam R$9, R$8 cada um. Pô, imagina, às vezes a pessoa só quer saber o que quer fugir, eu tô pagando 9 pra ela tirar a descrição. Não é tecnicamente o meu cliente, mas você paga para isso. Existe hoje em dia muitas ferramentas de funilamento, de se achar realmente o teu cliente, que eu também uso. Mas o Mercado Livre, eu gosto muito dele porque ele paga para estar em primeiro. Então, se eu pego um anúncio do Mercado Livre e eu pago o meu Prime lá, eu pago sempre os anúncios melhores que tem no Mercado Livre. Quando alguém colocar Fugê na internet, eu vou aparecer através do Mercado Livre. Então, o meu clique é muito barato, porque eu não tenho clique, eu só paguei um anúncio. Então, eu pago lá, sei lá, R$400, R$500, que é o anúncio Prime deles, que eu nem lembro. Eu compro pro ano. Então, sempre que alguém procurar aquele produto, eu vou através. Ele vai me ajudar a estar em primeiro lugar. E se eu não tô por ele, eu tô pelo clique. Entendeu? Então, assim... O importante é estar ali na lista dos primeiros, né? Porque, como você já disse, as pessoas também não têm paciência para clicar em várias empresas ou ir para a página 2. Ninguém vai para a página 2. Não, eu nunca fui. Não, também não. Não foi. Então, ou você tá em primeiro ou você não tá. Então, eu uso muito Facebook pouco, mas uso um pouco. Você tem alguém que te assessora nas mídias sociais, nesses anúncios, ou você mesmo faz? O meu próprio Gustavo, que é o primeiro, ele é rei de marketing. E a empresa paga para ele fazer alguns cursos, alguns ele até faz por conta própria porque ele gosta. Então, ele é muito bom nisso. Então, a gente tem uma assessoria boa dele de Google AdWords, ele é meu faz tudo. Eu falo que ele é meu MacGyver. Todos os meus funcionários, a gente treina eles para ser MacGyver. Então, todos eles não têm uma função específica. Todos eles sabem fazer tudo. Você sabe quem é MacGyver, Bia? Você é de uma geração um pouco mais nova. Eu sei quem é. Eu sei que ele conseguia resolver problemas com uma caneta e exatamente, um clipe. Isso mesmo, o mágico das coisas, de solução de problemas. Então, todos eles passaram pelo menos treinamento. Hoje em dia, praticamente todos eles são MacGyvers. Eles sabem resolver desde do financeiro até a execução. Que legal. Mas ter alguém especializado nessa questão de comunicação é essencial, né? Porque, é muito importante. Disse, se você não tiver ali... O sonho de consumo é ter uma pessoa só para você, né? Mas eu entendo que nem toda empresa tem essa capacidade. Apesar que a minha teoria é que se paga. Tá? Se for uma pessoa muito boa, sem dúvida. Sempre se paga. Vai trazer porque cliente. É ela que vai trazer o cliente. Então, e às vezes você paga mais barato para uma empresa, mas essa empresa ela está cuidando de 80 clientes ao mesmo tempo. Então, a atenção que ela te dá é muito... Eu já caí nessas, já tentei, porque às vezes o Gustavo não consegue dar conta em tudo. Então, a gente contrata algumas outras empresas, mas nunca foi uma experiência muito boa, porque eu sempre fui mais uma. Então, e no final, o que você tem que alimentar ele dá tanto trabalho que é mais fácil você fazer você mesmo. Ele não entende das 80 empresas que ele está. Então, você precisa alimentar o que ele precisa fazer para fazer o marketing para você. E às vezes isso dá tanto trabalho que você fala, não, deixa que eu faço. Agora, os princípios de marketing, de propaganda, são os mesmos para todo mundo, né? Se você é um pequeno negócio, micro, médio ou grande, você tem que ter dedicação a esse assunto. Tem. A imagem que você passa. Então, por exemplo, não adianta nada você ter um Instagram feio e gastar dinheiro para trazer gente para ele. Então, você está gastando clique para levar você só tem uma primeira impressão. Então, se você só tem uma primeira impressão, é o que eu falei, eu gastei quase 6 meses organizando todo o nosso Instagram.
Daí, depois que a gente organizou todo ele, porque eu queria dar uma repaginada, ainda não tá do jeitinho que eu quero, mas tá caminhando. Depois que eu deixei ele organizado, eu gastei dinheiro para trazer gente para ele. Não ao contrário. Às vezes a gente traz... Pô, e qual é a primeira impressão que você tem? Você tá preparado para receber 100 clientes? Se você não tá preparado para receber 100 clientes... Não faça propaganda que vai te trazer 100 clientes. Você vai acabar... É igual, assim... Eu tava falando ontem com meu filho, né, que tá servindo missão. Às vezes dá 80 palestras. Às vezes foca em 2 e vai até o final. Que vai dar um resultado. Do que 80 que você tá fazendo e às vezes tá até queimando o filme pro próximo. Que a pessoa fala, não, eu já recebi essa primeira aí, lá atrás. Então, assim, a primeira impressão ela é muito difícil de você tirar da pessoa. Então, arruma a casa primeiro. Se você consegue atender 80 clientes, se programe para 80 clientes. Não faça marketing para pegar 1000. Porque depois, no final, isso daí vai ser ao contrário, vai ser pior. Você não vai atender bem os seus 80, vai frustrar, né? E hoje em dia os consumidores falam. São exigentes. São exigentes e falam. Nas mídias sociais eles vão colocar opinião e outras pessoas, outros consumidores levam muito em consideração eu mesmo levo. Ratings. Eu levo muito em consideração o número de estrelas ali, os comentários. Eu também, quando vou consumir alguma coisa importante, eu sempre vou atrás da opinião dos outros sobre aquela marca. Eu vejo o tipo de comentário, porque, assim, não é legal falar isso, mas existe cliente louco. Que não importa o que você faça... ele reclama. Né? Ele reclama. Existe aquele que ele vai achar o pelo no ovo. Então, como eu sou empreendedora e eu tenho empresa, eu também entendo que... E esses são os que mais reclamam. Esses são os que perdem tempo indo na internet e reclamando. Então, você pode fazer 100 projetos maravilhosos. E um que deu algum probleminha, é ele que vai comentar. Não é o 100 que você fez bom. Não é assim mesmo. Então, assim, é bem importante você ter essa abertura de realmente ir atrás, ver os comentários e falar assim... tudo bem, mas isso daí também é meio exagero. Tem algumas coisas que são exageros, tem algumas coisas que são pertinentes. A gente, como cliente, a gente também tem que ter esse discernimento. Sem dúvida. Né? Alguma pergunta para Fernanda, Bia? Olha, só elogios. Tá sendo muito bom Uma aprender. Super empreendedora. Muito, muito. Deu até vontade de fazer coisa na minha casa. É que não tenho a habilidade manual. Aí, ó. Não, mas o desejo eu tenho. Mas eu tenho o desejo. Então, se for suficiente, você vai desenvolver essas habilidades. Falar nisso, eu não tenho habilidade nem de trocar uma lâmpada em casa. Nunca tive. E não tenho interesse. Então, eu não vou adquirir essa habilidade porque eu não tenho interesse. Você já explicou bem, né? Eu gosto de dar palpite, tenho bom gosto, gosto de fazer reforma, mas com alguém ali fazendo. Eu não tenho a capacidade de colocar a mão na massa. Fernanda, foi muito legal a conversa com você, muitíssimo obrigado. Acho que você tem um espírito empreendedor, assim, nato. Isso nasceu contigo, o seu pai é um grande empreendedor, você já falou aqui, a sua família empreende já há muitos anos. E empreender é uma aventura que vale muito a pena, né? Vale. É muito legal. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, para a gente terminar, antes das suas considerações finais, sobre a importância do empreendedorismo feminino, porque a mulher, quando ela aprende a empreender, ela vai trazer uma liberdade para a vida dela muito importante, que muitas vezes ela não consegue de outras formas. O que você acha sobre isso e quais dicas você dá sobre isso? Eu acho que, assim, a liberdade financeira é uma, mas eu não consideraria como a mais importante. Eu acho que o senso de realização é o mais importante. Assim, hoje em dia, eu nunca fui uma aluna muito boa na escola, né? Mas sempre me virei. Mas, por exemplo, quando eu fui morar nos Estados Unidos, eu aprendi inglês. Eu falo que isso daí abriu meu mundo. Então, tem certas coisas que eu nunca trocaria por saber falar inglês. Porque aquilo me traz uma liberdade, e o empreendedorismo, ele traz uma liberdade de, puxa, é algo meu, que eu idealizei, que eu planejei, eu projetei. Quantas vezes eu já não fui dormir 3 horas da manhã, porque eu estava montando uma empresa na minha cabeça, montei ela inteirinha na minha cabeça, marketing, venda, tá? Aí às 3 horas da manhã eu decidi, coloco na gaveta arquivados, não vale a pena, ou vou deixar para depois e logo em breve. Então, é tudo uma análise de como que seria toda ela antes de você começar. Então, esse senso de realização
ele é muito bom. Eu acho que ele traz uma... Assim, ser mãe, melhor coisa que a gente pode fazer na vida. Ser esposa, melhor coisa que a gente pode fazer na vida. Mas existem outras coisas muito boas também. E colocar nossa criatividade, tudo que a gente vai aprendendo na empresa, hoje eu levo para minha vida pessoal. Então, não é uma questão que se prende só ao empreendedorismo. Se eu sei resolver matar 10 leões lá na minha empresa, resolver os problemas do meu dia a dia na minha casa se tornam mais fáceis. Porque você usa as mesmas técnicas, até o marketing com filhos, você tem que ter marketing com filhos, né? Então, assim, você tem que saber atrair eles da maneira certa, você tem que saber... Poder do convencimento. O poder do convencimento. Às vezes, puxa, atrasou uma obra, você vai ter que ligar para o cliente daqui falando, olha, infelizmente só vou poder começar daqui 2 dias. Então, às vezes, o seu filho pede uma coisa e você fala assim, olha, agora não, mas logo em breve. Então, assim, tem muitas coisas que você usa no seu empreendedorismo que vai abrir assim, margem para muitas outras coisas. Então, eu acho que é um geral, assim, mas não é para todos. Vou te falar que não tem nada errado. Não todos, eu concordo. Não tem nada errado com você se você não é essa pessoa. Exato. Entendeu? Tem muita gente que não liga, não gosta, e tá tudo não bem. se interessa. Tá tudo bem, cada um tem interesse por uma coisa. Agora, se é o seu interesse, não importa se é uma coisinha pequena. Comece, vai vendo como que dá, faz um planejamento um pouquinho antes para ver se você não vai trocar emprego ou ser escravo do seu próprio negócio, né? Mas começa que você vai ver como em tudo, no seu chamado vai ser melhor, como esposa vai ser melhor, porque quando você tá feliz e realizada, todo o resto é uma consequência. Vai fluir melhor. Então, é isso. Legal. Mulheres podem tanto quanto qualquer outra. A gente não é diferente em nada. Tivemos aqui conosco hoje, então, a Fernanda Arias, empreendedora hoje da Outdoor Decor. Aliás, se as pessoas quiserem conhecer mais, onde é que vocês estão? Instagram, acho que é o melhor. Instagram é Outdoor Decor BR. Outdoor Decor BR. Vão lá aprender um pouquinho sobre Fulger. Aliás, uma dúvida comum das pessoas é como escrever Fulger. Nem eu sei. Eu já vi de formas diferentes, mas F-U-L... Eu escrevo F-U-L-G-E-T. G-E-T, é o que eu Mas tem gente que usa G-U-E-T. Tá. Tem todos os tipos. Inclusive, o meu marketing, você perguntou, ele é feito em todos os tipos de escrita. Ah, que legal, olha aí. Porque eu tenho que falar a língua de quem está procurando. Exatamente, não importa se a pessoa escrever errado ou certo. Então, até para quem escreve errado, ele vai me encontrar, porque eu faço com todas as palavras erradas que as pessoas Muito bom. usam. Essa é uma boa dica. Fernanda, a gente tem uma pequena lembrancinha para você, também para você levar de recordação aqui no nosso podcast. É uma caneca. Nossa, muito bom. Espero que você goste. Obrigado a você, Fernanda. Obrigado, Bia, pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigado pela nossa audiência. Pessoal, tivemos um excelente episódio hoje com a Fernanda Arias, aprendendo muito sobre empreendedorismo, sobre oportunidades de negócio, sobre começar começar o outro, deixar aquele que não está te dando mais e levar a vida adiante com alegria. O empreendedorismo ajuda muito nisso. Essas e outras dicas, esse e outros episódios estão à sua disposição lá na página do YouTube da Autossuficiência Brasil. Vai lá, assiste e compartilha com seus amigos e familiares. E até o próximo episódio. Um abraço, obrigado, até mais. Tchau, pessoal. Nos vemos no próximo episódio do Pode Agir Mais, o podcast da Autossuficiência Brasil, sempre com dicas e histórias inspiradoras sobre carreira, empreendedorismo, educação, finanças e saúde emocional. Todos os episódios do Pode Agir Mais estão disponíveis em vídeo no canal do YouTube da Autossuficiência Brasil e em áudio nas principais plataformas de podcast do Brasil.